Olá pessoal, muito bom dia. Desperta, mais uma edição do Desperta ICL, começando hoje, dia 14 de maio, pontualmente 7 horas da manhã nesse momento. Hoje comigo César Calejon, nosso querido Demori, está viajando pelo interior do estado do Rio Grande do Sul. Ele está lá em loco, cobrindo a tragédia climática. A gente tem também a Elo Vilela, que também está lá, a Elo está em Porto Alegre, e a gente vai falar com ambos daqui a pouquinho no ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Gente, a gente está no ar através das redes do Eduardo Moreira, vocês já sabem, através das nossas redes do ICL e através das nossas redes de afiliados também, rádio, televisão, tá bom? Levando a programação do ICL para todos os cantos. Então, se você puder, por favor, encarecidamente eu peço, compartilhe o link do programa do Desperta com os amigos, com os familiares, tá bom? Para que o nosso jornalismo alcance novas mentes. Bom, gente, com isso dito, vocês já sabem, a situação continua muito feia no sul do país. Mais chuva, coisa está se agudizando, o nível do Guaíba subiu novamente, né? Então a essa altura a gente já esperava poder começar um processo de reconstrução, limpar o estrago que foi feito, mas ainda infelizmente não é o caso, parece que a coisa ainda vai levar mais tempo e a gente segue cobrindo essa tragédia no sul do país, tá bom? Eu vou começar com isso então, gente, e trabalhando um tema que eu acho importante com vocês, que é o imposto de renda. Vocês sabem que até o fim desse mês, agora de maio, né, até o dia 31 de maio, tem que entregar o imposto de renda, precisa fechar o imposto de renda, e agora você pode utilizar a tua declaração para fazer uma doação ao Rio Grande do Sul. Então vamos começar com essa notícia da colega Bruna Miato, do G1. Ela publicou isso nessa madrugada, no começo dessa madrugada, 00:01. Então, Imposto de Renda 2024, saiba como usar a declaração para fazer doações ao Rio Grande do Sul. Receita Federal permite que o contribuinte destine até 6% do seu imposto devido para doação para instituições que defendem o direito de crianças e adolescentes ou de pessoas idosas. A declaração do imposto de renda prevê duas formas de beneficiar o contribuinte por doações realizadas para projetos sociais: direto na declaração deste ano ou por desconto da base de cálculo no acerto de contas com a Receita Federal no ano seguinte. As doações dedutíveis podem ser feitas a fundos de apoio à criança e do adolescente, de apoio ao idoso, incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual e incentivo ao desporto durante todo o ano calendário. Já no momento da declaração, somente doações para os fundos de crianças e idosos são aceitas. Em meio à maior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul e do Brasil para todos os efeitos, tá? Eu venho insistindo que, pelo menos no que diz respeito à extensão do dano causado, seguramente essa é a maior tragédia climática da história brasileira. Já enfrenta temporais e alagamentos em todo o estado há semanas. Essa é uma oportunidade de usar a declaração para destinar recursos para as vítimas. E aí tem aqui como funciona a doação direta na declaração. Na doação feita direto na declaração, o contribuinte pode destinar até 6% do valor de imposto devido para doações aos fundos que auxiliem crianças e adolescentes ou idosos, sendo até 3% para cada. O imposto devido é calculado quando o contribuinte informa todas as suas fontes de renda do ano anterior à Receita Federal.
há duas possibilidades, gente. Quando o imposto de renda retido na fonte é menor que o imposto devido, o contribuinte precisará pagar um valor na declaração. Já quando os recolhimentos somam um valor maior, a pessoa recebe a restituição. Então, o próprio programa informa o limite que poderá ser doado com aproveitamento de dedução. Aí tem um passo a passo aqui, eu vou ler brevemente, mas informem-se, tá? Na declaração que vocês vão organizar agora, com os seus respectivos contadores, ou se é você mesmo que fecha a declaração, procure organizar isso, porque é uma boa forma de contribuir com as doações, com os nossos irmãos e irmãs gaúchos que estão precisando tanto nesse momento e seguramente essa é uma ajuda muito bem-vinda, tá? Então, o passo a passo de como doar. Para doar diretamente pela declaração do imposto de renda, o contribuinte deve preencher todos os dados necessários para a declaração, clicar em doações diretamente na declaração, optar pelo tipo de entidade que vai beneficiar, seja voltada para crianças e adolescentes ou para idosos, clicar em novo, optar de vai doar para um fundo de alcance nacional, estadual ou municipal, selecionar a unidade federal a ser beneficiada, nesse caso naturalmente o Rio Grande do Sul, escolher qual o fundo para que a doação será feita, digitar o valor que será doado, o site sinaliza qual o valor máximo para a doação, seguindo os limites estabelecidos pela Receita, clicar em OK e, ao enviar a declaração do imposto de renda, imprimir e pagar um DARF para cada doação, tá bom? Então, é isso, gente. Também é possível fazer a doação neste ano para ganhar desconto no cálculo do imposto de renda no ano que vem. Então, informem-se sobre isso, consulte os vossos contadores, ou se é você que fecha a sua declaração, procure organizar esse processo aí de doação para o Rio Grande do Sul com base no imposto de renda que você vai declarar em 2024, tá bom? Gente, muito bom dia comunidade ICL, 7h07, hoje dia 14 de maio, o Desperta ICL está começando comigo, César Calejão, Leandro Demori está em campo no Rio Grande do Sul, cobrindo a tragédia climática. Temos também a Elo Vilela, que também está em loco no Rio Grande do Sul, e a gente fala com ambos daqui a pouquinho no ICL Notícias, primeira edição. Para você que acaba de se conectar, eu dei essa notícia de como você pode usar o seu imposto de renda de 2024 para fazer doações para o Rio Grande do Sul, tá bom? Então procure se informar, consulte o seu contador e procure organizar essas doações via o seu imposto de renda pro Rio Grande do Sul, porque isso é absolutamente importante e fundamental nesse momento, tá bom? Gente, tem uma notícia aqui, vou atualizar os dados com vocês. Isso vem sendo atualizado agora com uma certa periodicidade. Eu vou dar os últimos dados que a gente tem até aqui. Pode ser que já no ICL Notícias primeira edição, daqui a pouquinho, que começa às 8 horas da manhã, infelizmente, esses dados já tenham sido atualizados novamente, tá bom? Então, Sul 21, eu tenho acompanhado muito o trabalho que o pessoal do Sul 21 tem feito e tem sido um trabalho muito bom, tá? Principalmente considerando a cobertura dessa tragédia no estado. Rio Grande do Sul tem 147 mortos e 127 desaparecidos pelas chuvas, mais 2,1 milhões de pessoas foram afetadas em todo o estado, tá? Chegaram a 147 as mortes confirmadas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, ontem, tá? Esse era o dado, vamos ver, hoje cedo já deve ter nova
atualização. Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado no fim da tarde de ontem, há 127 pessoas desaparecidas. Além disso, passam de 76 mil os resgates no estado e de 530 mil os desalojados. A gente tem 2,1 milhões de pessoas que foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O Guaíba voltou, infelizmente, a subir ontem e deve seguir em elevação hoje, tá? Em razão do vento sul que sopra na capital e das chuvas intensas que caíram nos últimos dias. Autoridades do estado e do município alertam que as regiões alagadas devem se manter assim e, em algumas áreas, a água pode até avançar diante da possibilidade do Guaíba atingir novo recorde, acima dos 5 metros e 35 centímetros que foram registrados na semana passada. Apesar das perspectivas negativas em relação ao nível do Guaíba, o diretor do DEMAI, Maurício Loss, afirmou na tarde de ontem, da segunda-feira, que a previsão é de que os danos no abastecimento de água sejam menores do que na semana passada. Abre aspas para ele, já temos alguns avanços, ações feitas para que isso se minimize. Chegamos ao mínimo de 4 casas de bomba em operação. Hoje estamos com 7. Amanhã, que seria hoje ou no mais tardar na quarta-feira, vamos reestabelecer mais 3, tá bom? Então, esses são os dados atualizados segundo a colega, isso é via redação, aliás, do Sul 21, tá bom? Gente, algo que é preocupante também e que a gente tem que ficar de olho é a situação das barragens. No estado houve uma atualização, tá? Essa atualização foi feita pelo governo ontem à noite, então essa notícia é do governo do estado do Rio Grande do Sul. O governo atualiza a situação das barragens no Rio Grande do Sul, essa notícia é de ontem, 8 horas da noite. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, atualizou na noite de ontem, da segunda-feira, a situação das barragens de geração de energia. A usina hidrelétrica Bugres, barragem Salto, em São Francisco de Paula, passou do nível de alerta para o de emergência. A empresa, junto com a Defesa Civil, está tomando as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores próximos à estrutura, é o que diz a nota do governo do estado. Já a pequena central hidrelétrica Salto Forqueta, em São José dos Ervalputinga, deixou de estar em nível de emergência e passou para o nível de alerta. As barragens monitoradas pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura não sofreram alteração com relação ao boletim da tarde de ontem, tá? Barragens monitoradas pela ANEEL, nível de emergência, então, portanto, significa risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas. A gente tem essa de Bugres, barragem Salto, São Francisco de Paula. Nível de alerta, quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para a manutenção das condições de segurança. A gente tem da 14 de julho em Cotiporã e Bento Gonçalves, Dona Francisca em Nova Palma, Salto Forqueta em São José do Ervalputinga. Nível de atenção, quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo. Temos barragem Divisa em Canela, barragem do Blangue em Canela também, Canastra em Canela e Furnas do Segredo em Jaguari, tá? Então é isso que a gente tem nesse momento. A mais preocupante em nível de emergência é a de Santa Lúcia em Putinga, lembrando que isso significa risco de ruptura iminente, exigindo providências para
preservar vidas. A gente vai seguir monitorando isso. Esse é o último informe do governo do estado do Rio Grande do Sul, considerando a situação das barragens do estado. Tá bom? Gente, vamos para a notícia da Folha de São Paulo. Tá? O tempo mudou ontem no N2. A Heloísa Vilela entrou diretamente de Porto Alegre, deu conta pra gente que já estava muito frio. Ela não conseguiu, ela queria ir até a beira do Guaíba e ela não conseguiu porque estava muito frio, não tinha energia elétrica e ela fez o reporte do quarto. Circulam nas redes sociais hoje imagens assombrosas de barcos da Defesa Civil, da Guarda Nacional, das pessoas que estão fazendo a segurança de Porto Alegre circulando no meio da cidade. Parece um filme pós-apocalíptico de fato. As imagens são tenebrosas e muito provavelmente vocês vão ver essas imagens hoje ao longo do dia. E o tempo mudou também, então está bastante frio e agora tem chuva também. Então vamos para essa notícia da Folha de São Paulo do colega Claudinei Queiroz. Agora 7 horas e 16 minutos do dia 14 de maio. Bem-vindo, bem-vinda você que se conecta agora ao Desperta ICL. Hoje comigo, César Calejon, porque o nosso querido Demore está viajando pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, fazer a cobertura em loco. A gente também tem a Heloísa Vilela. A gente deve falar com ambos hoje, daqui a pouquinho, no ICL Notícias, primeira edição, que começa às 8 horas da manhã, tá bom? Gente, notícia da Folha de São Paulo, portanto, Claudinei Queiroz. Rio Grande do Sul terá geada hoje, nessa terça-feira e quarta, amanhã, e a volta da chuva na sexta-feira, dia 17, sexta-feira, tá? Com a trégua nos temporais, o estado vai ter uma queda brusca da temperatura nos próximos 3 dias. As chuvas deram uma trégua ao Rio Grande do Sul nesta segunda, o que ajudou o nível dos rios a baixar nos vales. No entanto, a passagem de uma frente fria mais intensa sobre a região sul do país e o ingresso de uma massa de ar frio e seco provocará uma queda brusca das temperaturas, com expectativa até de geada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os chuviscos em grande parte do estado nesta segunda, aliados ao vento, especialmente na faixa leste, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre, ajudou no declínio das temperaturas. Assim, tanto hoje quanto quarta-feira, amanhã, terão o tempo seco e frio no estado. A geada deve ocorrer ao amanhecer desta terça, em parte da campanha gaúcha e na fronteira com o Uruguai. Então, abre aspas para o boletim do INMET. Na quarta, por sua vez, os ventos diminuem na intensidade e o frio aumenta. Neste dia, a previsão indica a formação de geada em grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente na região serrana e metade sul, incluindo a campanha gaúcha. De acordo com essa previsão, gente, do Instituto, as temperaturas mínimas vão oscilar entre 2 e 4 graus Celsius no sul e na serra e em torno de 7 e 8 graus na capital e grande Porto Alegre. As máximas em alguns municípios da Serra Gaúcha não passam dos 10 graus, tá bom? Amanhã, de acordo com os dados do INMET, o ar frio e seco ganha força e o amanhecer do dia pode ter mínima de 0 a 1 grau, com possibilidade de geada moderada forte em alguns pontos na região da campanha e serra. As mínimas ficarão em torno dos 2 graus, tá? O período da tarde será temperaturas baixas na maior parte do estado. Então, isso é muito preocupante, gente, porque muita gente desabrigada, em situação de vulnerabilidade e agora vai se ver confrontada com um frio
absurdo que pode produzir geadas. Então continuem se mobilizando. Se vocês puderem doar, eu já li para você que está chegando agora, no começo do Desperta de hoje, como você pode utilizar o teu imposto de renda para organizar doações para o Rio Grande do Sul. E se você tem muitos prédios, muitas instituições estão organizando coletas de doação para o Rio Grande do Sul. Então, procura abrir, você que me escuta nesse momento, através do YouTube, através da televisão, através do rádio, procura abrir o teu guarda-roupa, seguramente você vai encontrar um agasalho, um cobertor, uma manta que você já não usa e que você pode doar e será de muito boa serventia no sul do país nesse momento. Vamos organizar isso, vamos tirar o agasalho que está no fundo do armário, aquela manta que ainda está boa, que pode ser usada, e você pode organizar a doação para os nossos irmãos e irmãs gaúchas, tá bom? Porque tem geada, a temperatura caiu, vai esfriar muito e o frio vai pegar, infelizmente, a população gaúcha já em situação de vulnerabilidade, considerando o estado de calamidade que está estabelecido no estado faz alguns dias agora, quase uma semana, acho que uma semana nesse instante, tá bom? Gente, vamos para a revista Fórum, o Lula mudando o tom, considerando a fala, a responsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre em tragédia. Eu venho fazendo essa análise, eu fiz essa análise com vocês ao longo da semana passada. Eu tenho amigos que estão em Porto Alegre, eu venho conversando com essas pessoas e todas me relatam a mesma coisa. É estarrecedor o nível do despreparo da Prefeitura de Porto Alegre, considerando a atual tragédia. Mas coisas elementares, gente, como assim, cancelar a aula, por exemplo, não tinha sido feito com 2, 3, 4, 5 dias de estado de calamidade pública e o poder municipal não tinha organizado absolutamente nada no sentido de mitigar minimamente os danos que estavam sendo causados por esse processo, pela tragédia climática, tá bom? Então, essa matéria é do Henrique Rodrigues, da revista Fórum, foi publicada ontem, 9 horas e 41 minutos. Ontem à noite. Mudou o tom. Lula fala de responsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre em tragédia. Em reunião ministerial, o presidente não citou nomes, mas frisou que devastação não foi só fenômeno da chuva. Abre aspas para o Lula, isso aí. Citando comportas ineficientes, tá? Então, comportas enferrujadas, sem manutenção, um despreparo absurdo, sim, da Prefeitura de Porto Alegre. Bom, vocês viram aqui também, a gente trabalhou na programação do ICL ao longo da última semana, o vice-prefeito da cidade é diretor de um grupo que é negacionista climático, né? Que diz que aquecimento global não existe, que isso é uma falácia da esquerda para controlar o capitalismo e avançar interesses estatais. O vice-prefeito da cidade de Porto Alegre é diretor de um grupo absolutamente negacionista. Com base nisso, acho que isso já serve para que vocês coloquem em perspectiva o preparo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, tá bom? Coordenando aquela que já é a maior operação de socorro e reconstrução de uma área de catástrofe da história do Brasil, isso é importante que seja dito também, tá bom, gente? Então, é importante que, diga-se de passagem, em ampla medida o desespero dos bolsonaristas se dá por conta do processo, porque goste do Lula ou não, seja de esquerda, seja de direita,
não tem como se negar que essa é a resposta do governo federal, é a resposta mais robusta, considerando a história das tragédias climáticas no Brasil. Em nenhuma outra ocasião, nenhum governo federal organizou uma resposta tão robusta, com um pacote de 50 bilhões em suporte ao Rio Grande do Sul, considerando que esses valores envolvem antecipação de programas sociais, de restituição no imposto de renda, de créditos que pretendem subsidiar empresários, produtores rurais, etc. Tá? Então, é seguramente a resposta mais robusta que já foi organizada por um governo federal, considerando a história das tragédias climáticas no Brasil. Somente ontem, por exemplo, na segunda-feira, o governo Lula anunciou uma suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos, o que traduz um alívio de 11 bilhões de reais de alívio ao governo gaúcho. O Lula cancelou a visita que ele faria ao Chile na sexta-feira e vai se deslocar novamente essa semana, muito provavelmente entre hoje e amanhã, para o Rio Grande do Sul. É a terceira vez que ele vai para o estado em menos de 10 dias. O governo também mobilizou forças armadas que agora estão sendo atacadas pelos próprios bolsonaristas. Serve para que as forças armadas também prestem atenção como é que a banda toca nesse sentido e como a extrema-direita nacional e mundial, para todos os efeitos, atua nesse sentido também, tá? Então o governo mobilizou forças armadas, mobilizou Guarda Nacional, mobilizou todas as instâncias que poderiam ser mobilizadas nesse sentido, enviou o navio aeródromo multipropósito Atlântico A-140, que é a maior embarcação de guerra da América Latina, para atuar no auxílio dos atingidos pelas enchentes no estado, etc. Enfim, um conjunto absolutamente robusto de medidas que está sendo adotado pelo governo federal, e daí o desespero dos bolsonaristas em tentar desqualificar o que está sendo feito pelo governo Lula, tá bom? Então, diz o texto do Henrique, e eu concordo com ele, coordenando aquela que já é a maior operação de socorro e reconstrução de uma área de catástrofe da história do Brasil, provocada pelas devastadoras chuvas e enchentes que varreram o Rio Grande do Sul, nas 2 últimas semanas, o presidente Lula resolveu mudar o tom do discurso e apontar que o momento trágico vivido pelo povo gaúcho não é só obra da natureza, mas sim o resultado da incompetência e da ineficiência do poder público, sobretudo no que diz respeito à capital Porto Alegre. E eu diria mais, gente, não é só o Sebastião Melo não, tá? O Eduardo Leite, que é o governador do estado, basicamente desmontou a legislação ambiental do Rio Grande do Sul desde que assumiu o governo do estado. É por isso que eles estão desesperados em não vamos politizar a questão, não é hora de achar culpados e toda essa ladainha que a gente vem escutando desde que essa crise se agudizou, tá bom? Então, abre aspas para o Lula. Porque esse fenômeno que aconteceu me parece que não foi só um fenômeno da chuva. Me parece que tem o fenômeno também das pessoas que não cuidaram das comportas que deveriam ter cuidado há muito tempo. Mas tudo isso é um problema a ser resolvido daqui para frente. E nós vamos tentar apresentar a nossa contribuição ao povo do Rio Grande do Sul, inclusive apresentando uma discussão nacional para resolver definitivamente a questão das enchentes na cidade de Porto Alegre e na região metropolitana, disse o Lula nessa reunião ministerial que ele fez ontem, tá? Segundo o texto aqui, o Lula nem foi tão duro com o prefeito Sebastião Melo, concordo, tá? Ele utilizou um tom bastante moderado, mas me parece que não tem como ignorar que, na medida em que você tem um poder público que não consegue reagir minimamente, eu li para vocês aqui no Desperta semana passada, a prefeitura não estava conseguindo determinar qual número de WhatsApp pertencia a qual abrigo, gente. É só ligar
É só se informar minimamente. Ah, não está conseguindo ligar? Organize alguém que vai cuidar disso e que resolva isso para determinar qual número é pertinente, tá relacionado com qual abrigo. Porque muita gente saiu de casa sem ter nenhum tipo de condição de informar a própria família e a família estava desesperada atrás dos seus parentes. A prefeitura de Porto Alegre não conseguiu organizar uma resposta mínima, tá bom? A gente não está falando que, ai César, mas então, se o que você está dizendo é que essa tragédia... Não. A tragédia aconteceria de qualquer maneira, tá bom? Agora, fragilizar a legislação ambiental, que é o que o governo do estado, sob o comando do Eduardo Leite, fez, e não ser capaz de fazer manutenção das comportas que seguram o esquema de defesa contra as enchentes em Porto Alegre, bom, aí, meu caro, se a gente não puder discutir isso e não puder, depois que a crise mais aguda, o momento mais agudo tiver passado, discutir as devidas responsabilidades, bom, então a gente não precisa de gestor público. Se você pode simplesmente se eximir da responsabilidade dizendo, olha, meus caros, eu não tinha o que fazer e paciência, assim é a vida. Então a gente não precisa de gestor público. E você imagina que se isso se aplica para o nível municipal, estadual e federal, bom, a gente não precisa de absolutamente mais nada. Tá? A gente não precisa mais de Estado, a gente não, que é em ampla medida o que os bolsonaristas estão tentando fazer nesse momento. É o povo pelo povo, o Estado não serve para nada. É óbvio que numa situação como essa, dada a extensão e a seriedade da tragédia, o povo vai agir para se ajudar, vai agir com solidariedade, é um povo forte, é um povo que tem raça, é um povo determinado, o povo gaúcho. Parabéns para a população gaúcha que está agindo para auxiliar os seus irmãos e irmãs. Agora, isso não pode servir para descartar a atuação estatal, que é absolutamente fundamental e que é a única força capaz de organizar um processo de reconstrução mais amplo, que é o que o Estado vai precisar daqui para frente, tá bom? Então, olha só o que dá conta o texto do colega Henrique Rodrigues da Fórum. As comportas que deveriam proteger Porto Alegre da alta do nível do Guaíba, inauguradas em 74, há muito são vistas por especialistas como obsoletas e potencialmente ineficientes para uma cheia que ultrapasse os 5 metros de altura. Fato que ocorreu este ano e impôs uma catástrofe à capital e maior cidade do estado mais meridional do Brasil. Sucessivas administrações municipais, assim como sucessivos governos estaduais, praticamente nada propuseram nas últimas décadas para a construção de um sistema mais moderno e que efetivamente protegesse a população. Agora, Sebastião Melo manda colocar saco de areia, tá bom? Nas ruas, num esforço inútil para tentar conter a fúria das águas. Então é isso. A discussão aqui não é político-partidária, tá bom? Quem quer que esteja à frente da prefeitura municipal, seja de qualquer partido, e organize uma resposta com esse nível de inépcia, vai ser criticado. Pelo menos eu vou utilizar o meu trabalho como jornalista e como comunicador para criticar. Não venham com essa ladainha de que não podemos politizar e não podemos achar responsáveis, porque você imagina que se essa mesma abordagem se aplica para companhias aéreas. Caiu o avião. Mas não é hora de achar responsáveis. Não é hora de achar responsáveis? Mas famílias morreram. É essa linha de raciocínio que a gente vai seguir para absolutamente tudo? Você imagina que cai um prédio. Quem é o engenheiro responsável? Não é hora de achar culpados e responsáveis. Então a gente não vai responsabilizar o engenheiro? Um médico que de repente perde um paciente? Não vamos avaliar por que houve a perda de uma vida? E o fato é consolar a família e não cabe achar responsáveis? Você imagina que se esse nível de inépcia se aplica para cada pequena situação da vida social, não existe mais responsabilização para nada, porque a gente vai estar politizando a questão, tá bom? Então é isso. Aí
Agora o Sebastião Melo, com as comportas enferrujadas e ineficientes, está colocando saco de areia para lidar com a maior cheia da história do estado e do Guaíba. Tá bom? Gente, vamos para o Sul 21 de novo. É curioso essa aqui também. Empresa norte-americana prestará consultoria à prefeitura na recuperação de Porto Alegre. Essa matéria é da colega Betina Gen. Álvares e Marçal prestou consultoria à gestão pública após tragédias como o furacão Katrina e o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. A Prefeitura de Porto Alegre anunciou ontem, na segunda-feira, que terá a consultoria da empresa Álvares e Marçal. Para Álvares e Marçal, vocês sabem, né? Aquelas que estão envolvidas no centro do Panama Papers, vocês lembram dessa questão toda aí. Para a recuperação da cidade após a enchente. A parceria formalizada nesta segunda-feira, ontem, engloba a gestão de recursos financeiros, regularização das operações, estruturação do plano e a gestão do comitê de crise. A Álvares e Marçal já prestou consultoria à gestão pública após o Katrina, que destruiu o estado norte-americano da Louisiana, e o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. Abre aspas para o prefeito, o Sebastião Melo. Um dos sócios dessa empresa é gaúcho, porto-alegrense. Veja, o prefeito da cidade começa ressaltando que um dos sócios é porto-alegrense. Então, por isso, essa é a primeira credencial da empresa que ele salienta. Um dos sócios dessa empresa é gaúcho, porto-alegrense. Ele se sensibilizou com o processo e nos procurou para ajudar, explicou o prefeito Sebastião Melo. Conforme o prefeito, a Álvares e Marçal não vai cobrar nada, abre aspas, abre e fecha aspas, nos primeiros 60 dias de atuação. Nos primeiros 60 dias de atuação. Abre aspas para ele de novo. No meio do caminho nós vamos estabelecer, se ela tiver que permanecer, vai ter custo, disse Melo, sem detalhar valores. Gente, olha só. O nível de amadorismo, a inépcia, a falta de propriedade com a qual tudo isso vem sendo conduzida é inacreditável. Então, ô prefeito, quanto vai custar? Como é que isso vai ser feito? Ah, não sei. Eles vão quebrar um galho para nós aí durante 60 dias, porque sabe como é? Um dos sócios dessa empresa é gaúcho, ele é porto-alegrense, então ele vai quebrar um galho pra gente aí, e aí depois a gente vê. Depois, se precisar mais do que 60 dias, ou seja, a cidade está inteira alagada, principalmente ali a área do gasômetro. O prefeito tem dúvida de que esse é um processo que vai durar mais do que 60 dias. Tá bom? E ele não sabe. Ele não sabe qual o custo, 60 primeiros dias vai ser de graça. Depois a gente troca uma ideia com meus brother aí para ver como é que vai ficar essa questão, tá bom? Ai, olha gente, não é brincadeira. Vamos ficar de olho nisso porque a Álvares e Marçal está sendo... não é nem contratada, não dá nem para dizer que está sendo contratada, tá? Porque como eu disse para vocês, os 60 dias iniciais aí, eles vão fazer num caráter aí de amizade, é brother do prefeito aí. Mas como é que vai atuar, quanto que custa, qual o horizonte dessa atuação? Não, isso aí a gente não sabe, depois a gente vê isso aí, tá bom? Gente, eu trouxe essa notícia, basicamente o programa hoje a gente só vai falar de Rio Grande do Sul, mas eu trouxe essa notícia porque eu acho que é importante no site iclnoticias.com.br. Anitta perde mais de 200 mil seguidores por mostrar rotina em terreiro de candomblé, abre aspas para ela, ela diz... Laroye Exu, tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve, escreveu cantora. Muito bem, Anitta, se a pessoa deixa de te seguir por intolerância religiosa,
Me parece que sim, você não está perdendo nada. Isso aí é livramento, minha filha. Agradeça, tá bom? Então, diz o texto publicado no iclnoticias.com.br. Adepta do candomblé, a cantora Anitta é filha do orixá Logum Edé, algo que nunca escondeu. Ao compartilhar na manhã de ontem, na segunda-feira, no Instagram, fotos do terreiro que frequenta, a artista foi surpreendida, perdeu mais de 200 mil seguidores. Nas imagens, a cantora mostrou a rotina no barracão, vestida com as roupas do candomblé e até tomando um banho de folhas para abrir caminhos, tá? As fotos fazem parte do lançamento do clipe da música Aceita, que será divulgado amanhã, quarta-feira, e ao perceber que perdeu seguidores, Anitta se manifestou nos stories. Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroye Exu, tirando dos meus caminhos tudo o que já não me serve mais. Mais tarde, ela voltou ao Instagram para dizer que o número de seguidores perdidos havia aumentado. E já são mais de 200 mil seguidores que eu perdi desde que anunciei meu novo clipe. É um clipe em que eu mostro não só minha religião, mas de todos os envolvidos nessa produção. Tem várias religiões no clipe, mas já são mais de 200 mil seguidores que perdi. Ainda fico assustada com a falta de evolução do ser humano, disse a Anitta, tá bom? Então, tá aí a foto dela, professando a fé dela. Parabéns, Anitta, parabéns pela tua coragem, parabéns pela tua disposição. Seguramente, se essas pessoas deixaram de te seguir por conta de intolerância religiosa, você não perdeu nada, você ganhou, minha filha. Isso aí se chama livramento, tá bom? Gente, ainda no site do iclnoticias.com.br, tremores de terra assustam Caxias do Sul. Áreas deslizaram como creme, diz prefeito. Segundo o Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília, 3 abalos foram registrados nas primeiras horas do dia de ontem, tá? Que foi dia 13. Então, tremores de terra assustaram os moradores de alguns bairros de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Na madrugada de ontem, da segunda-feira, nas redes sociais, internautas contaram que sentiram as casas balançando e relataram ter ouvido forte barulho. O prefeito Adiló Didomenico, do PSDB, diz que regiões preservadas do município deslizaram como se fossem um creme. Abre aspas para ele: estamos com deslizamento em encostas onde a gente nunca imaginou, áreas totalmente preservadas, que nunca teve uma interferência humana sequer, com vegetação natural, deslizando como se fosse um creme, um merengue, contou Didomenico em entrevista ao UOL. É uma novidade para todos nós. A prefeitura vinha trabalhando, removendo as famílias, fazendo regularização fundiária e mapeando residências que precisam ser retiradas. Agora, esses lugares do interior que estão deslizando, a gente nunca imaginou, acrescentou o prefeito, tá bom? Um deslizamento de terra registrado na madrugada também voltou a romper uma adutora que já tinha sido atingida em 1º de maio e foi provisoriamente reparada. Consequentemente, a estação de tratamento de água Morro Alegre não está funcionando e o fornecimento de água para 52 bairros foi integral ou parcialmente interrompido. Tá? De acordo com o diretor de gestão ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o geólogo Caio Torques, o que ocorre é a acomodação de camadas rochosas subterrâneas, o que já aconteceu em outras oportunidades. Abre aspas para ele: eventos desse tipo não têm poder de destruição. Os moradores podem ficar tranquilos, segundo o geólogo, tá? Até agora não detectamos nenhum grande deslizamento de terra nas proximidades de onde foram sentidos. Abre e fecha aspas para o geólogo Caio Torques, tá bom? Que é diretor de gestão ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Isso quem está dizendo não é o ICL Notícias, não sou eu, é o senhor Caio Torques, que é diretor de gestão ambiental da Secretaria Municipal de
meio ambiente, tá bom? Gente, notícia importante que saiu ontem, governo suspende e que eu já mencionei na edição de hoje com vocês aqui no Desperta ICL. Governo suspende parcelas e perdoa juros da dívida do Rio Grande do Sul por 36 meses. Suspensão seguirá para análise do Congresso como projeto de lei complementar e terá de ser aprovado. O governo federal anunciou ontem que vai suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 3 anos, 36 meses. Além disso, os juros que corrigem a dívida anualmente, em torno de 4%, serão perdoados pelo mesmo período. A suspensão seguirá para análise do Congresso como projeto de lei complementar. Atualmente, o estoque da dívida do Estado com a União está em cerca de 100 bilhões de reais. Com a suspensão das parcelas, o Rio Grande do Sul vai dispor de 11 bilhões de reais a serem utilizados em ações de reconstrução. Desde 2002, o Estado está no regime de recuperação, desde 2022, o Estado está no regime de recuperação fiscal. Segundo o Haddad, que é o ministro da Fazenda, a suspensão da dívida e renúncia dos juros está prevista em proposta de lei complementar que será enviada ao Congresso, que vai precisar aprovar o texto. O projeto de lei prevê que os recursos que o Rio Grande do Sul deveria pagar à União sejam depositados em um fundo contábil com aplicação exclusiva em ações de reconstrução da infraestrutura do Estado. Aspas para o Haddad. Essa proposta de lei complementar prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, 100% do pagamento durante 3 anos. Os juros da dívida serão zerados sobre o estoque, sobre todo o estoque da dívida, pelo mesmo prazo. O que significa dizer que nós vamos poder contar com cerca de 11 bilhões de reais, que seriam destinados ao pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, frente à União, para um fundo contábil, que deverá ser investido na reconstrução do Estado, segundo um plano de trabalho que o senhor governador vai elaborar, junto com sua equipe, evidentemente em diálogo com o povo do Rio Grande do Sul, anunciou o Haddad. Ao final dos 36 meses, os juros sobre o estoque de todo o período estarão sendo perdoados, o que é superior à soma das 36 parcelas, tá bom? Depois da reunião, Arthur Lira disse nas redes sociais que o presidente da Câmara dos Deputados que vai analisar o projeto ainda esta semana no menor prazo possível, dentro de um, abre aspas para ele, esforço concentrado para mitigar o sofrimento da população gaúcha, tá bom? Então, não caiam nessa esparrela de que o Estado não serve para nada, de que é o povo pelo povo. É óbvio que o esforço da população gaúcha é absolutamente louvável, que nos emociona, que é comovente e que é muito bem-vindo, porque todo o esforço nesse momento é muito bem-vindo, de quem quer que seja, né? Independentemente de onde essa pessoa estiver no espectro político e ideológico. Agora, para a reconstrução do Estado, que é o que vem a seguir, não tenham dúvidas que a principal força propulsora desse processo é o Estado. Tem que ser o Estado. Tem que ser o governo do Estado, tem que ser a municipalidade, os governos municipais dentro do próprio Estado e tem que ser o governo federal, que é isso que o governo Lula está fazendo nesse momento, tá bom? Gente, vamos para o UOL. Manuela Rached Pereira, colega Manuela Rached Pereira, publicou isso hoje, dia 14, às 4 horas da manhã. Muitos extremos climáticos podem atingir país em 2024, alerta pesquisador. As tempestades que deixaram um rastro de destruição no Rio Grande do Sul
nas últimas semanas são parte de extremos climáticos que podem atingir o Brasil ainda em 2024, de acordo com o meteorologista e pesquisador Humberto Barbosa. Aspas para ele. Eu diria que este ano, em função das massas de ar provocadas naturalmente e por ação do homem, o país está com muitos potenciais de extremos climáticos. Tá? O Barbosa é fundador e coordenador do Laboratório de Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas. Então, enquanto a população gaúcha padece com o colapso causado pelas inundações no estado, outras regiões do país podem sofrer com os efeitos de altas temperaturas e chuvas intensas até o fim do ano, segundo o pesquisador. Tá? Então, esses eventos extremos estão conectados pelo excesso ou pela deficiência de umidade. O Demore mostrou para vocês ontem aqui no Desperta um gráfico extremamente didático que correlaciona o desmatamento na Amazônia com o que está acontecendo no sul do país nesse momento, tá? Ou seja, esses eventos extremos estão conectados pelo excesso ou pela deficiência de umidade. E os dois são provocados não só pela natureza, ou seja, pela variabilidade natural do clima, como pela mão do homem. E, embora sejam opostos nos efeitos que causam, têm a mesma origem, que são as altas temperaturas, que provocam chuvas em excesso em uma parte do país, e altas temperaturas e tempo seco na outra. Tá bom? No Sudeste e a uma parte do Centro-Oeste, que inclui o Pantanal, Barbosa afirma que alguns estados como São Paulo, Curitiba, Campo Grande e Brasília já enfrentam desde abril um evento extremo chamado seca relâmpago, tá bom? Então, chuvas intensas no Norte e no Nordeste, imprevisibilidade desses processos extremos. Fica o alerta, tá bom? Que está publicado aqui pelo pesquisador e vale, Humberto Barbosa é o nome dele, e vale para que os gestores municipais, estaduais, federais, em todas as esferas do poder público, levem isso muito a sério, né? Isso não é mais uma questão para o futuro, é uma questão, a catástrofe climática está aqui. A gente está vivendo isso nesse momento. Se você é um gestor público, você precisa considerar esse tipo de coisa no cerne da tua abordagem. Você não vai poder mais se valer desse tipo de desculpa que diz, mas isso era imprevisível, a gente não tinha como saber. Tem como saber, está acontecendo e vai acontecer cada vez mais daqui para frente, tá bom? Infelizmente, além da tragédia climática, que vem sendo alertada pela comunidade científica ao longo de décadas, agora 3, 4, 5 décadas a essa altura, a gente também tem a tragédia da ascensão de uma extrema-direita que fica criando notícia falsa em meio à maior tragédia climática do país que a gente viveu até aqui. Texto da Letícia Casado, da colega Letícia Casado, no UOL, publicado na madrugada de hoje. Fake news contaminam redes e 70% das menções ao exército são negativas. Isso também serve para os comandantes das Forças Armadas entenderem como é que funciona a extrema-direita nacional, tá bom? A disseminação de notícias falsas sobre a atuação do governo federal e do Exército nos resgates do Rio Grande do Sul alimentou a insatisfação de parte da população com a atuação de entes públicos na resposta à catástrofe. Essa insatisfação pode ser traduzida em números. Levantamento feito pela consultoria Quest, a pedido da Coluna, mostra que 70% das menções ao Exército nas redes sociais entre os dias 3 e 10 de maio foram negativas. A empresa especializada em monitoramento digital analisou as menções sobre o assunto nas principais redes sociais, no X, no Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr e YouTube, e nos sites de notícias como uma ferramenta própria para buscar palavras-chave relacionadas aos temas, tá? Então, assim,
Teve de tudo um pouco, tá bom, gente? Teve fake news de caminhões que não poderiam entrar, que estavam sendo parados. Teve fake news de 170 mil corpos sob as águas. Teve fake news de tudo que vocês podem imaginar. Houve fake news, sobretudo para tentar desqualificar a ação do governo federal, dizer que o governo Lula não estaria fazendo absolutamente nada e que a população estaria entregue à própria sorte, no sentido de ter que se ajudar, tá bom? Então, infelizmente, esse é o cenário com o qual a gente se vê confrontado hoje. Além da tragédia climática, a gente tem tragédia social. Principalmente na figura da extrema-direita. Líderes de extrema-direita não estão minimamente preocupados com a população, gente. Para essas pessoas, eles desejariam que a população gaúcha ficasse sem o auxílio do governo federal para poder avançar as suas próprias posições políticas, tá bom? É isso que está fundamentalmente em jogo aqui. E aí, voltando para o site do iclnoticias.com.br, o PSOL protocolou uma representação junto à Procuradoria-Geral da República contra deputados por fake news sobre o Rio Grande do Sul, tá bom? Denunciando crimes. Os alvos da representação são 5 deputados federais do PL, que é o partido do Jair Bolsonaro. O Felipe Martins, o Gilvan da Federal, Paulo Bilinski, Caroline de Tone e General Girão. Os outros 2 pertencem à União Brasil, Coronel Assis e Coronel Ulisses. Gente, não existe outro caminho. Né? Se a gente tem uma figura pública que tem milhões de seguidores nas redes sociais, insultando a primeira-dama da República, com um nome que eu sequer posso repetir aqui para vocês, tá? Tamanha a agressão que essa pessoa fez contra a primeira-dama da República. E essa pessoa só é obrigada a se retratar depois de ter ganhado centenas de milhares de seguidores, depois de ter feito a lacraçãozinha dele nas redes sociais. Ele não sofre nenhum processo jurídico, não tem que pagar multa, não enfrenta nenhum tipo de processo na seara criminal. Isso vai continuar acontecendo e o nosso processo democrático se torna inviável. Então, é importante que as pessoas físicas, a Janja nesse caso, entre contra um processo, contra essa pessoa que a agrediu. Mas também é importante que a AGU, que todas as instâncias conduzam processos para responsabilizar essas pessoas. Financeiramente, criminalmente, de todas as formas possíveis, porque senão é óbvio que o nosso processo democrático se torna inviável, tá bom? Gente, chegando aos minutos finais aqui do programa, mas eu não queria deixar de citar isso, tá? Médico do Espírito Santo morre durante missão humanitária no Rio Grande do Sul. O médico Leandro Médici, de 41 anos, que saiu da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, no último domingo, para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, sofreu um mal súbito e morreu na madrugada de ontem, na segunda-feira, em um abrigo na cidade de São Leopoldo. Em publicação nas redes sociais, a clínica na qual o médico trabalhava confirmou a informação. Né? Então fica aí o nosso registro, nossa solidariedade à família do médico Leandro Médici, de 41 anos. Aí já surgindo todo tipo de notícia também falsa. A extrema-direita não tem a menor empatia, não tem a menor decência humana. Já estão dizendo que ele morreu porque ele tomou vacina, que ele foi uma vítima da vacina contra a Covid e esse tipo de coisa. Infelizmente, gente, a gente está lidando com movimentos sociopolíticos de extrema-direita que não tem o menor limite ético e moral e que não tem
a menor decência humana frente ao sofrimento das pessoas. É por isso que eles precisam ser confrontados com a institucionalidade da nossa arquitetura constitucional. Eles precisam responder perante a lei, considerando os crimes que eles cometem, tá bom? Por fim, gente, nesse minutinho final, eu quero reforçar com vocês o pedido de auxílio, de doação. A gente tem, como vocês sabem, as cozinhas solidárias do MTST estão organizando auxílio para emergência no Rio Grande do Sul, para levar comida boa e de qualidade, tá? E tá aí. Então, para quem puder doar, a campanha no Apoie-se é apoia.se/enchentesrs. Vou repetir, apoia.se/enchentesrs. O Banco Itaú, agência 4300, conta corrente 99707-1. Então, para quem quiser doar, tá aí os dados. Por favor, é absolutamente importante a doação de vocês para que a gente seja capaz de oferecer a nossa solidariedade às irmãs e aos irmãos gaúchas que tanto precisam da gente nesse momento, tá bom? Gente, 8 horas e 1 minuto nesse momento, eu estou encerrando o Desperta ICL com vocês. A partir de agora vocês ficam com o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo, obrigado pela audiência, fiquem bem e até já. Tchau, tchau. Ele é teólogo, sociólogo, historiador, professor, ator, escritor e é uma das maiores lideranças que o país tem hoje em dia. Algumas pessoas comparam ele a Martin Luther King, dizendo que ele é o Martin Luther King brasileiro. E ele vai ter uma conversa maravilhosa com a gente no dia 26 de maio, um domingo, às 8 horas da noite, chamado Em Busca do Melhor da Vida. A gente está falando do pastor Henrique Vieira, que com seus ensinamentos, com seu exemplo de vida, vai nos inspirar a levar uma vida mais amorosa, mais animada e mais cheia de força e coragem. Se inscreve agora nesse encontro, chame seus amigos e amigas para participar também e vão sair cheios de ânimo para construir um mundo melhor e ter uma vida mais digna e feliz depois do dia 26 de maio. Se inscreve agora e a gente se encontra lá. No Em Detalhes de hoje, a gente fala mais uma vez sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. As chuvas e as enchentes continuam, mais de 2 semanas depois. O ICL enviou o jornalista Leandro Demore, que percorreu mais de 500 quilômetros no interior do estado, para mostrar a situação e relatar de perto tudo o que está acontecendo. É hoje, depois do ICL Notícias, primeira edição, a partir das 10h30 da manhã. Te espero lá.